Tito, capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia na epístola, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Se por acaso você tiver sem Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui. A versão vai ser a Nova Almeida atualizada, NAA. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém ou não amém? Vocês encontraram porque vocês olharam na TV ou porque vocês acharam na Bíblia aí? Amém. Então, vamos iniciar nosso culto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pudesse pôr em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas íntegras, ensinando que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém? Até aí, momentaneamente. Meus irmãos, a gente veio falando aí de várias semanas, a gente falou sobre a carta de Paulo a Timóteo. E a gente falou sobre 1ª e 2ª Timóteo, que são as cartas que a gente tem do apóstolo Paulo, inclusive 2 Timóteo sendo o último relato em vida do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E aqui a gente tem uma carta a Tito. Tito era um servo do Senhor Jesus, era um companheiro de Paulo, amigo de Paulo, do apóstolo Paulo, e Tito também era líder da igreja. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo algumas reflexões para Tito, para que Tito seja encorajado, assim como ele tentou e certamente conseguiu encorajar a Timóteo. Tito aqui, meus irmãos, ele é um homem de Deus, ele é grego, e ele está aqui cumprindo a sua missão na cidade de Creta, tá bom? Na ilha de Creta. E lá, o que acontece? A gente pode trazer algumas reflexões para os nossos dias hoje, a partir do que nós estamos lendo aqui. Porque o conselho principal de Paulo a Tito aqui era sobre como Tito deveria escolher os líderes, os representantes do povo de Deus da igreja, e como que a igreja iria influenciar a sociedade da época. Como lá no versículo 12, um dos profetas cretenses, Epimênides, ele é um poeta do século 6 a.C., ele vai falar assim: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos.
Aqui a gente tem, então, o apóstolo Paulo ensinando e tentando ali coordenar a ação de Tito em uma cidade que tinha gente preguiçosa, comilão, devasso e totalmente depravados. Não era uma cidade fácil. E aí a gente pensa que só nossos tempos hoje, que são tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas antigamente os tempos já eram difíceis, meus irmãos. A gente já tinha problemas antigamente. Então a gente começa a pensar que a perversão, a depravação do corpo, a depravação da sociedade, ela está ligada aos tempos modernos, mas não exatamente. A gente já tinha essa depravação no passado. E qual que foi a solução? Qual que foi o antídoto para combater a depravação, para combater o pecado? Pregar a palavra de Deus, anunciar a verdade de Deus. Porque somente dessa forma as pessoas poderiam ter uma sociedade que tem um mínimo de decência. A gente precisa de decência para os nossos dias. A gente precisa ser pessoas fiéis a Deus nos últimos dias. E aí, é exatamente aqui que o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo a pregar a palavra e preservar o ensino real da palavra. Então, a gente começa no capítulo 1, nós vamos reler tudo novamente, para a gente entendendo passo a passo. A carta ela é do apóstolo Paulo, então ele vai falar: Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo o amor. E qual que era a esperança de Paulo ao escrever a Tito? Versículo 2: escrevam na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, a esperança de Paulo ao pregar a palavra era a manifestação da salvação que Deus planejou para os seus filhos. Essa é a base da motivação de Paulo para pregar. E lá no meio desse capítulo ele vai falar também que existiam algumas pessoas que tinham só interesses financeiros na sua pregação e que esses tais deveriam ser escorraçados do meio daquelas pessoas. Mas aí a gente vê qual que é a intenção verdadeira que um servo de Deus deve ter. A nossa motivação não deve ser buscar lucros, não deve ser buscar reconhecimentos, mas sim estar motivados na verdade que Deus prometeu sua salvação aos seus filhos e eu faço parte do anúncio dessa salvação. Então, se eu estou aqui hoje para pregar para vocês sobre a salvação em Cristo Jesus, eu não devo estar aqui buscando glória para mim. Eu não devo estar aqui buscando a minha própria promoção. Se por acaso você sair daqui hoje e não lembrar do meu rosto, está tudo bem, meu irmão. Se você se lembrar da palavra que eu preguei para você, está certo. Está certo. É isso que eu quero que você saia daqui hoje. Se lembrando da palavra. Porque é ela que vai salvar a sua vida. Não é olhar para mim, não é me achar legal, não é me achar divertido. O que vai te salvar é a palavra de Deus. É a Bíblia, é a verdade. Então, era isso que Paulo escrevia na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou sua palavra, no versículo 3, mediante a pregação que foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. E ele escreve a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Com você. Então ele entra aqui nas qualificações que um ministro de Deus deve ter. A gente já falou isso lá em, se eu não me engano, foi 2 ou 1 Timóteo. Nós falamos sobre o que um servo de Deus, um líder de Deus deve ser e deve ter. Não só características intelectuais, você não só tem que ser intelectualmente saudável, mas sobretudo uma fé sem fingimento, uma fé de verdade. E o que é uma fé de verdade? Não é uma fé que você chega, levanta a bandeira e fala: eu sou crente. Isso aí, meu irmão, muita gente aí no mundo afora fala. Só que a verdadeira marca de um crente são as suas atitudes. A verdadeira marca de um crente é o que ele faz no dia a dia. Então, se você trata bem a sua mãe, se você trata bem o seu pai, se você trata bem seus irmãos, se você trata bem seu esposo, sua esposa, essa é a marca que você é um crente verdadeiro. Se você ama o seu próximo, se você serve o próximo, essa é a marca que você é um crente verdadeiro. E não levantar a bandeira e falar: eu sou crente, porque isso aí qualquer um faz, tá bom? Se você treinar um papagaio para falar: eu sou crente, ele vai falar. Então nós não somos papagaios, irmãos, nós somos filhos de Deus.
E é por isso que nós temos que nos apegar ao que nos diferencia do mundo, que é as atitudes. É o que você faz. Então, dessa forma, Tito, ele recebe a instrução para que escolhessem homens íntegros. Porque é indispensável no versículo 7 que o líder de Deus, aqui vai falar bispo, mas bispo aqui pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser reverendo, pode ser quem está na liderança, quem está puxando e apontando a direção para a igreja, deve ser, por ser encarregado das coisas de Deus, tem que ser irrepreensível. Alguém irrepreensível é alguém que você não precisa repreender. Por quê? Porque a postura dele, a ação dele é correta. Porque ele age segundo a Bíblia e não tem questionamento segundo a Bíblia, porque ele age segundo a palavra de Deus. Então deve ser repreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. E aí a gente para analisar que muito do que a igreja gospel, o mundo gospel brasileiro tem demonstrado, é muito o contrário disso. Então, antes de eu fazer literalmente, porque mesmo eu tendo nascido na igreja, eu fui fazer parte da igreja depois dos 18 anos. Então, mesmo eu tendo nascido na igreja, eu sabia quem que estava na direção da igreja e eu tinha confiança no que era apresentado aqui. Mas na maioria das outras igrejas que eu olhava, eu só via mau exemplo. Eu via pessoa, pastor que quer ser exaltado como Deus. Eu via gente fazendo coisa errada, eu via pastor caindo em adultério, pastor fazendo coisa errada, pastor roubando igreja. Eu via nos noticiários pastor sendo investigado por causa de corrupção, por causa de se associar a pessoas que não tem sentido, que não faz sentido se associar. Eu via pastor se envolvendo com política, e aí eu ficava, mas isso aí não está certo. Mesmo eu tendo o meu compromisso, mesmo eu não sendo, mesmo eu tendo a minha vida mundana, antes de entrar na igreja, eu já consegui olhar e falar, não, Jesus é legal, mas igreja não é legal. Porque na igreja o homem é falho. Só que eu comecei a entender, meu irmão, que as pessoas, elas não representam o reino de Deus literalmente. O que representa o reino de Deus literalmente são os crentes fiéis. E aí eu comecei a entender que existe o joio e existe trigo. E aquilo foi fazendo sentido para mim. Então eu comecei a ver que uma pessoa pode sim, uma pessoa que se intitula pastor, ou se intitula bispo, enfim, ela pode sim ter uma atitude errada. Ela pode sim agir de forma errada. Mas a Bíblia fala que essa pessoa não pode estar nessa posição se ela não for irrepreensível, se ela não for correta. Então a gente começa a entender, meu irmão, que o que representa o reino de Deus de verdade, a instrução bíblica, é o crente que obedece à palavra. É o líder que é líder segundo a palavra de Deus. Esse é o líder correto. Então não é daquela na igreja, todo pastor rouba. Não. Existem pessoas mau caráteres que roubam, sim. Gente que está na frente da igreja que rouba, sim, nas igrejas do mundo afora. Mas existem pessoas sérias. Existem pastores sérios. Eu não posso generalizar. Amém? E nem você deve. Então, em primeiro lugar, para você aceitar, viver uma vida de comunhão, é você entender que a Bíblia traça um padrão de moral e ético que um pastor, que um líder deve ter. E ele está sendo observado aqui. Então, todo líder, e toda vez que você vê algum escândalo, não associe esse escândalo à igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é coluna e firmeza da verdade. A igreja do Senhor Jesus é santa, ela é pura. Então nós não devemos associar, pessoas podem sim estar envolvidas no meio da igreja, mas terem um péssimo exemplo. Isso é normal. Esse é o chamado joio, aquele que vai ser lançado fora no fogo que nunca se apaga. Mas existem também o trigo, aqueles que são fiéis, verdadeiros, que têm fruto, e esses serão salvos pelo Senhor Jesus. Amém? Então, o bispo, o líder, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se você quer ser um verdadeiro crente do Senhor Jesus, em primeiro lugar, você tem que dar bom exemplo. É o primeiro lugar. Porque como que você vai pregar sobre algo que você não vive? Como que você vai tentar ensinar algo para alguém que você, de si mesmo, não tem o compromisso de agir conforme o que você está falando?
O nome disso é falso mestre. Ensina algo que não vive. E antigamente tinha muito. E hoje em dia também tem. Então a gente precisa se precaver desse título. Nós não somos falsos mestres, nós somos filhos verdadeiros. Filhos verdadeiros de Deus. E queremos agir conforme a palavra de Deus. Então, a gente percebe, quando encerra o versículo 9, que Paulo está trazendo algumas referências aqui para Tito, falando sobre como ele deve escolher os líderes. Como que deve ser o líder de Deus. Essas são as referências. Por quê? O versículo 10 vai explicar. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que aqui são os judeus, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas íntegras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Então, qual é o contrário, meu irmão? Qual que é o contrário aqui, segundo a palavra de Deus, de um servo fiel? É um servo infiel. Qual que é o contrário de você se motivar pelo amor a pessoas a pregar a palavra? É você se motivar por dinheiro. Então está no outro ponto. Está em outro ponto, outro cenário. Então a nossa motivação para pregar a palavra é por amor a pessoas. É para que vocês recebam a mensagem da salvação e sejam salvos. Essa é a intenção do líder verdadeiro e fiel. E no versículo 12, ele já vai trazer uma reflexão sobre qual que era o contexto que Tito estava inserido. Tito, meu irmão, ele não estava localizado no Brasil. Você sabe os problemas do Brasil? Quem sabe os problemas do Brasil aí? Você sabe? Sabe? Não sabe? Ninguém sabe o problema do Brasil, não? Ninguém consegue dar nome ao que está acontecendo no nosso país, não? Não? A depravação moral, a depravação do corpo. Pode falar, irmã. Como é que é? Corrupção generalizada, sim. Tem muito problema. A gente consegue elencar os problemas, a gente consegue colocar até por ordem crescente. Esse aqui é pior que esse. Olha para você ver, a gente chegou num ponto que uma coisa é beleza, agora tem outra que é pior, e a gente vai citando cada um. Tá assim. Mas Tito não estava inserido no Brasil. Só que a solução para Tito é a mesma que a solução para mim e para você, que estamos inseridos nesse contexto, nesse país. Pregar a palavra. Preservar o ensino da palavra de Deus. Ser apegado à sã doutrina. Essa é a solução para o nosso país. Então, pensa bem, essa reflexão me pegou muito. O nosso país, eu não sei se tem, são 20 milhões de crentes que tem no Brasil? É 20 milhões mesmo? Alguém consegue confirmar, meu staff consegue confirmar aqui? O ponto aqui? Vou perguntar para o Google, né? Quantos crentes tem o Brasil? Alguém consegue pesquisar aí? Pergunta a Alexa. Alexa, aí ó. Se você pesquisar no Google, quantos crentes aparecem sem complemento no Brasil? Quantos crentes no Brasil? Então, ó, tem 64,4% da população brasileira se intitula católico romano. 22,2% da população brasileira se intitula evangélico. Ou seja, nós estamos falando aí de mais ou menos 86% de cristãos. Que ainda que o catolicismo administre a fé deles, a salvação deles de uma forma, né? A gente administra de outra, é uma vertente do cristianismo e nós somos outra vertente do cristianismo, ainda que seja assim, são 80 e tantos % das pessoas, dos brasileiros, se intitulam cristãos, certo? E por que a gente é o país com mais índice de corrupção no mundo? Por quê? Estou entendendo. Por que a gente é o país que está entrando numa degradação moral e até mesmo se tratando da sexualidade? Tanto as mulheres como os homens estão entrando num nível cada vez mais baixo de valorização do seu corpo. Porque as pessoas hoje expõem o corpo, principalmente na internet, de forma desregrada. Ou seja, não tem mais a privação, não tem mais o se cobrir, né? Nós estamos voltando aí ao padrão do pecado do Éden, sem vergonha de estar nu. Isso está acontecendo. Porque no Éden o homem estava nu, e o que ele fez? Ele teve vergonha, né? Nós estamos entrando numa sociedade que não tem vergonha de estar nu. E está se mostrando. Como que nós estamos
com esse índice de 80 e tantos por cento de cristãos num país que tem 220 milhões de pessoas, faz a conta aí, irmão. Faz a conta da porcentagem. É gente demais que se intitula cristão. Mas a gente está num padrão cada vez mais degradado principalmente do corpo, da vida. Porque a gente valoriza pouco a nossa vida. Por que é assim? Então a gente percebe que com o decorrer do tempo, a gente está perdendo os padrões bíblicos de comportamento. Então, acontece um crente dentro de uma igreja, um homem que agride sua esposa e está dentro da igreja, ele tem que receber uma punição gravíssima dentro da igreja. Isso é inaceitável. Por quê? Porque os padrões bíblicos de comportamento. Uma pessoa, um jovem, 20 e poucos anos e tal, que não se guarda para o casamento, tem que ser repreendido. Porque isso está na Bíblia. Nós temos que guardar o nosso corpo. Nós temos que nos guardar para o esposo e para a esposa. Então, porque isso está na Bíblia. Mas com o tempo isso vai se perdendo. Porque isso aqui foi escrito 65 anos depois de Cristo, meu irmão. Nós estamos em 2024. Se passaram 1900 anos desde que isso aqui foi escrito. Mas não é porque tem muito tempo que foi escrito que a gente deva perder de vista os ensinamentos que isso traz. Porque existe o padrão bíblico, e o padrão bíblico é o que é exigido pela igreja para que a gente viva em comunidade cristã. Por que existe índice alto de corrupção no Brasil se 86% da população é crente? E a Bíblia ensina várias formas, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então como que a gente dialoga com isso? Como que os homens e as mulheres dialogam com a preservação do seu corpo? Sendo 86, 87% da população cristã. Como que nós podemos dialogar com isso? Isso deve mover nosso coração com revolta. Você tem que ser revoltado com o pecado, eu falo isso direto. Você tem que se revoltar com o pecado, meu irmão. Porque o pecado da sua vida ele tem dois lugares. Ou ele é acidental ou ele é intencional. Porque você, mesmo não querendo pecar, vai pecar. Mas você não pode querer pecar de qualquer forma. De qualquer jeito, se entregar às suas paixões. Porque o nome disso é ser conivente com o pecado. Então, só porque eu vou pecar, eu vou viver pecando, não tem como resolver isso mesmo. E aí você perde um principal aspecto da vida cristã, que é a santificação. E a santificação dura a sua vida inteira. Você nunca vai estar tão puro que você não possa se purificar mais. Isso é santificação. Então as pessoas estão perdendo isso de vista, visando o mundo terreno. Meu irmão, a sua vida aqui é passageira. A expectativa de vida hoje é o quê? 75 anos? O que são 75 anos, meu irmão? 78, 80 anos. Tem gente que com 90 vai embora, tem gente que com 99 vai embora, tem gente que com 70 vai embora. Tem gente com 40 morrendo, tem gente com 30 morrendo. Sua vida é muito curta para você desperdiçar sua eternidade. Por isso só vai desfrutar da eternidade quem entender que a vida não é aqui. Que tudo que você tem aqui, meu irmão, é lindo, é bonito, é legal, você tem que viver para ser feliz mesmo, você tem que se alegrar, mas que a sua alegria esteja condicionada à alegria de Deus. Que a sua alegria esteja condicionada a obedecer ao Senhor. E não a cumprir as vontades da sua carne. Sua carne só serve para ser morta mesmo. Sua carne só serve para ser pisada mesmo. Porque ela vai voltar ao pó, mas a sua alma que é importante. Como que está a sua alma? Como que está o seu interior? Porque Deus sabe como está o seu coração. Deus entende o que está aí dentro. Deus sabe sua intenção mais profunda. Deus sabe por que você veio na igreja hoje. O Senhor sabe. O Senhor sabe todos os seus problemas. Então, se Ele é o único que sabe, se Ele é a única saída para a nossa vida, se Ele é a única solução para os nossos problemas, por que ao invés da gente só buscar Ele quando a gente está com uma situação difícil, a gente começar a buscar Ele todo dia? Por que só buscar aquele que resolve todos os seus problemas quando você está precisando? Por que você não busca Deus quando você não está precisando dele? Essa é a atitude correta do crente. Nós não podemos ser coniventes ao pecado. Você tem que ser revoltado com o pecado, meu irmão. Você tem que ficar bolado com o pecado. E aí, esse ambiente de pecado, isso não assola a humanidade só hoje, porque no passado também tinha.
E aí é exatamente o que Epimênides, meu Deus, que nome difícil. Por que o nome do cara não é, sei lá, Joaquim, José? Né? Epimênides, tá bom, Epimênides. Tem um acento no E, né? Epimênides. Não está escrito aí não, mas a gente sabe que é a citação de Epimênides, graças à Bíblia de Estudo, tá bom? Compre uma Bíblia de Estudo para você, que você vai começar a entender a Bíblia melhor, tá? E não tenha preguiça de ler as notas de rodapé, porque é lá que está o segredo, tá? Então, o que ele falou? Que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Essa era a realidade daquela sociedade, que Tito estava inserido e que Paulo estava plantando uma igreja. Que legal, né? Vamos plantar a igreja onde? Vamos plantar onde é fácil. Vamos plantar num lugar que é feliz, né? Não, vai plantar num lugar que só tem mentiroso. Foi isso que Paulo foi fazer. Vai plantar a igreja onde? Vai plantar nas colinas do Jordão? Como é que fala? Vai plantar nos ribeiros, onde tem água. Vai plantar a igreja lá, Paulo? Não, eu vou plantar num lugar onde é um covil de ladrão. Eu vou plantar a igreja onde? Onde só tem comilão preguiçoso, fera terrível, mentiroso. Inclusive, o termo grego para se referir a mentiroso, alguém mentiroso, é cretizo, cretizos, que refere a Creta. E hoje a gente tem uma palavra que a gente incorpora para a nossa língua, que é o quê? Cretino. O que é cretino? O que é alguém cretino? Alguém que não presta, né? Vem de quê? De Creta, né? Pois é. Então, cretino, a gente incorporou, só para você entender qual o impacto histórico a ilha de Creta tem para a nossa sociedade. E a gente não sabe. Então, cretino, o que é um cretino? Não sei. A referência é o quê? É Creta. Então, tanto a palavra mentiroso como algo que a gente usa na nossa língua para se referir a alguém que não presta, vem de Creta. Tamanha era o problema de Creta. Uma cidade onde só tinha pessoas com condutas erradas. E Paulo escolhe plantar a igreja onde? Lá. Lá era um lugar estratégico. Porque lá Paulo estava pensando o seguinte, lá eu vou demonstrar como a palavra de Deus molda uma sociedade. Como a Bíblia pode ser capaz de moldar a sociedade. Só que o que acontece, meu irmão? A gente, antes de querer mudar uma sociedade, nós temos que mudar os nossos meios de convivência. Então você tem que estar rodeado primeiro, que era o que Tito estava. Tito estava rodeado de crente, de gente que queria servir Jesus. Mas muitas vezes nós estamos rodeados de gente que quer viver uma vida desregrada. E aí a gente se pergunta, por que eu não consigo firmar na igreja? Por que eu sou inconstante na minha caminhada? Porque você está rodeado de gente que está te afastando de Deus. Simples. Então, em primeiro lugar, esteja perto de quem te aproxima de Deus. Essa é a regra número 1, básica. Por quê? Você quer servir a Deus? Quero. Mas não muda seu ambiente de convivência? Certamente você não vai seguir. Você vai se dobrar ao que seu ambiente está mandando você fazer. Mas quero servir a Deus de verdade? Como que eu faço? Ande com quem quer que você ande com Deus também. Ande com quem anda com Deus. Seja um amigo de quem é amigo de Deus. Busque essas amizades. E aqui não é um interesse difuso, porque eu vou buscar as pessoas só por interesse de conhecer Jesus, mas a comunidade começa assim, meu irmão. É uma troca de experiências e é assim que se forma uma comunidade. Existe um grupo de pessoas na antiguidade que 10 pessoas ali que estavam com, cada um individual estava com dificuldade, por exemplo, de caçar animal para comer. Aí lá na idade da pedra, o que eles fazem? Não, vamos juntar, a gente se junta, 10 pessoas aqui, vamos atrás para matar os animais, a gente divide o animal e ninguém passa fome. Então a troca de o quê? De cooperação. E a sociedade da igreja, ela se forma assim. É uma cooperação. Se eu estou aqui compartilhando a palavra, você veio porque você quer ouvir. Você veio porque você quer aprender. Então você veio aqui com o interesse de me ouvir falar da palavra. Com o interesse de ouvir a gente pregar o evangelho. E esse interesse é para justamente você se aproximar de Deus. Mas todos nós estamos com o mesmo alvo, que é Cristo. Todos nós queremos glorificar a Cristo. Então sim, se cerque de pessoas que querem te aproximar de Deus. Não se cerque de gente que quer te afastar de Deus. Essa é a regra número 1, é básico. Então, seguindo, no versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé.
Essa é a instrução de Paulo para Tito. Repreendam esses comilões preguiçosos, pregue para eles a palavra. Para que o quê? Sejam sadios na fé. Para que eles vivam a fé da forma correta. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Então a diferença, ser sadio na fé e ouvir a palavra de Deus, e se encantar com fábulas e com mandamentos de gente que se desvia da verdade. São dois polos distintos. As duas coisas não comunicam. Ou você é de Deus ou você não é. Resumindo. Ou você aprende a palavra de Deus ou você não aprende a palavra de Deus. É simples. Ou você está com gente que te ensina a palavra de Deus, te discipula para você viver uma vida com Deus. Ou você está com gente que não vai fazer isso. Simples. Então, todas as coisas, versículo 15, são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque a mente, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aqui fala que o pecado, ele não afeta somente a nossa imortalidade no Jardim do Éden, porque Adão e Eva viviam com Deus, mas quando eles caem no pecado original, eles viram pessoas mortais. Eles deixam de ser ali eternos, ali, cooperadores de Deus no jardim, para serem o quê? Pessoas mortais, eles morreram. Então, o pecado não só afetou a nossa mortalidade, como também afetou a nossa consciência, afetou a nossa forma de pensar, afetou aquilo que nós queremos. O pecado, ele afeta o que você deseja, só para você ter ideia. E é por isso que nós precisamos de Deus 100%, meu irmão. Eu preciso de Deus para querer a Bíblia. Eu preciso do Espírito Santo para desejar orar. Eu preciso do Espírito Santo para desejar vir na igreja. Você de si próprio não tem como definir isso. Porque tanto a sua mente como a sua consciência está afetada pelo pecado. Mas, meu irmão, a boa notícia do Evangelho, que o Evangelho veio dizer, é justamente isso. Jesus veio quebrar a nossa má vontade de servir Ele para nos dar uma consciência cristã e nos dar o Espírito Santo para que a gente viva essa verdade, desfrutando da eternidade, pequenos momentos da eternidade aqui na terra. É isso que Deus fez. Essa é a boa notícia do Evangelho. É isso que salva a sua alma. Porque se dependesse de você, meu irmão, você estava perdido até hoje. Se dependesse de nós, da humanidade, né, desde o Jardim do Éden, se Deus tivesse abandonado o seu povo, e a gente já está fazendo sacrifício até hoje. A gente já está aguardando o dia até hoje, a gente já está se privando de alimentos até hoje, a gente já está fazendo festa até hoje. Mas em Cristo tudo se fez novo. Então somente a fé em Cristo vai ser capaz e suficiente para te salvar. Só que a fé em Cristo, de novo, não é levantar a bandeira e falar, eu sou cristão, eu sou conservador. Não, não. A pessoa que é conservadora de verdade, ela trata com respeito o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai. A pessoa que é conservadora de verdade trata com respeito o seu próximo. A pessoa conservadora de verdade, ela honra os mais velhos. É isso que acontece. Não é só levantar a bandeira, é agir conforme a bandeira que você levanta. Então, versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Então a sua atitude pode sim negar a sua fé. O que você faz pode negar o que você diz acreditar. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Por quê? Agem de forma errada, mesmo dizendo que creem em Deus. Então não basta dizer que crê em Deus, tem que agir conforme as leis de Deus. Não basta dizer, meu irmão, que você acha legal a mensagem, eu acho legal a pregação do Evangelho. Tá, mas como está o seu dia a dia? Certamente, eu falo isso várias vezes, né? Nós estamos aqui agora, nós chegamos aqui na igreja 6h40, mais ou menos, eu cheguei aqui. Agora são 8h38, em torno de 10 minutos, 15 minutos nós vamos embora, certo? Nós ficamos aí um total de 1 hora não, eu fiquei aqui 2 horas, mais ou menos, vou ficar 2h20 na igreja. Mas muitos de vocês chegaram 7h30. 7h30 para agora deu 1h10, né? E daqui 20 minutos vai dar o quê? 1h30. 9 horas vai fazer 1h30 que você está dentro da igreja. Se você se guardar para ser crente só por essa 1h30, você vai ser o pior dos crentes.
Porque o que vai dizer se você é crente mesmo é o seu dia a dia. Literalmente. É como você trata as pessoas do seu ambiente de trabalho. É como você vive o seu ambiente estudantil, se você estuda. É isso que vai dizer se você é crente. Porque 1h30 na igreja, meu irmão, não dá para eu olhar para você e falar assim, não, você é um crente fiel mesmo. Você veio 3 cultos na semana. Meu irmão, se você vir em todos os cultos da semana, vai dar 6 horas dentro da igreja, numa semana que tem o quê? 7 vezes 24? Olha eu pegando a calculadora. 168 horas. Aí dessas 168 horas, você tirou 6 horas para vir na igreja, legal. 162 horas para você ser crente. Aí chega lá fora, é uma tranqueira atrás da outra, é um problema atrás do outro. Se você não for crente na rua, meu irmão, você não vai ser crente aqui dentro, não. Esquece. Se você estiver guardando a sua crendice para dentro da igreja, você está guardando para o lugar errado, irmão. Aqui todo mundo é igual, você não precisa provar para mim que você é crente aqui, não. Você sentar bonitinho, todo mundo sentado bonitinho, irmão. Olha que coisa linda. Todo mundo igual. Aí sai lá fora, vocês são tudo bênção, tá? Eu vou falar de outro lugar. Sai lá fora, é uma tranqueira, um pior que o outro. Mas vocês são uns melhores que os outros, viu? Parabéns, vocês são bênção. Amém? Daqui a pouco eu saio daqui, eu tenho que sair escoltado, vocês vão querer me lixar aqui dentro, né? Pastor folgado, estou falando que eu sou uma tranqueira? Não é não, irmão, você é bênção, tá? Você é uma bênção de Jesus. Não seja uma tranqueira, tá? Não seja problemático, seja tranquilo, porque é isso que a Bíblia te ensina a ser leve, amar o próximo. Lembrando que a salvação de Cristo Jesus, ela veio para nos salvar de nós mesmos, ela veio para nos salvar da nossa falta de amor com o próximo e veio para nos reconectar, reconectar o nosso amor a Deus, né? É uma salvação que tem uma tripla ação, né? 3 ações, 3 pontos de vista diferentes. Primeiro, Deus nos habilita a nos relacionar conosco de forma correta. Então a gente passa a se respeitar mais. Isso é o Evangelho. Eu passo a valorizar a minha vida. É por isso que uma das marcas do afastamento da sociedade brasileira de Deus é a desvalorização com o corpo. Eu preciso me amar. E o primeiro mandamento é o quê? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, meu amigo, sinto lhe dizer. Se você não se preserva, sinto lhe dizer. Você não vai conseguir amar o próximo, porque você não se ama. Então, se você tratar o próximo como você está se tratando, você vai causar um duplo pecado. Primeiro você está pecando consigo e depois está pecando contra o próximo. Então, o primeiro mandamento é esse. Então, a reconexão com Deus começa com, primeiro, eu começo a me tratar melhor. Eu me valorizo mais. Eu vivo o evangelho de verdade, eu me valorizo. Em segundo lugar, eu começo a valorizar o meu próximo. Agora eu não quero mais matar o meu próximo. Eu não tenho raiva do meu irmão. Agora eu quero viver uma vida em comunidade com gente que é diferente de mim. Aqui você pode observar, tem várias pessoas e várias pessoas diferentes umas das outras. Sempre vai ser assim. Nós não vamos ser iguais. Você vai ter os seus pensamentos, você tem sua história, você tem a sua vida. E a beleza do evangelho é você conseguir conviver em harmonia com pessoas que são diferentes de você. Essa é a beleza do evangelho. Por isso que nem todo mundo aguenta vir na igreja, irmão. A pessoa não vem na igreja não é por causa de Deus, não, porque está com preguiça. Às vezes é porque ela não suporta conviver com o próximo. E esse elo precisa ser reconectado. Então se você falar, eu não gosto muito de ir na igreja, porque... Não, a igreja somos nós, não é você que é a igreja. A igreja é a gente. É você conviver com gente que não tem nada a ver com você e você aprende a amar essa pessoa e cuidar dela também. E em terceiro lugar, se reconecta de novo com Deus. Então você aprende a se relacionar com Deus, morrendo para os seus pecados e vivendo uma vida santa. Essa é a ação do evangelho na vida de cada um. E boa parte desse relacionamento você tem que manifestar lá fora, às 162 horas lá fora. Porque aqui dentro da igreja você está só ouvindo um menino de 26 anos falar. Tá? Lá fora, você vai poder provar que o que eu estou falando para você pode ser realidade na sua vida. Basta você querer, se esforçar, correr atrás disso. O servo fiel de Deus tem que correr atrás de viver uma vida conforme a palavra de Deus. Imagina só que beleza, se 86% da nossa população agisse conforme a palavra de Deus, porque a Bíblia do católico, a diferença é porque eles têm os livros apócrifos, né? Os livros deuterocanônicos.
Deuterocanônicos quer dizer acrescentados ao cânon posteriormente, que são se eu não me engano, são 7 livros ou 9? 7 livros. Macabeus 1, 2 e 3. Judite, que é o nome do meu cachorro. Legal, né? Não foi em homenagem ao livro apócrifo, né? Só veio o nome que veio na minha cabeça. Judite. Baruque. Enoque? Enoque é um livro apócrifo? É? É ou não é? Cadê os de origem católica? Não sei. Deixa eu pesquisar aqui, né? Resumindo, eu não estou querendo te dar uma aula sobre livros apócrifos. Ah, Rickson, livro apócrifo, eu posso ler? Pode, irmão. Desde que você entenda que ele não é inspirado por Deus, mas são livros bacanas de ler. Tá? Vamos lá. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Esses são os livros apócrifos que tem a mais na Bíblia católica. Mas de todo o resto, a Bíblia é basicamente a mesma coisa. Então os preceitos, os ensinamentos são os mesmos. Por que os cristãos já não dominaram esse país, né? Já não implementaram ali, eu não falo os comportamentos religiosos, a administração da fé, porque nós vivemos em um país laico, tá? Daqui a pouco vocês estão falando aí, a pessoa pega um corte lá e fala, o pastor lá de Teoflotone falou que os evangélicos, os cristãos têm que dominar o Brasil, né? Vai ter uma revolução. Não estou falando isso não, né? Não estou falando isso não. Estou falando outra coisa. Por que nós já não traçamos para as nossas lideranças uma responsabilidade de agir conforme a Bíblia? Eu não estou falando que nós temos que sair por aí falando, você tem que morrer para o seu pecado. Não. O comportamento cristão, ele é diferente aqui, nesse ponto, na influência à sociedade, é diferente do agir conforme a religião. Então, se a pessoa quiser se embriagar e beber, mas ela tem que agir correto se ela estiver vivendo no Brasil. Ela não pode ser corrupta. Mas se ela não quer fazer parte da igreja, é uma escolha dela. Nós não podemos forçar isso, amém? Amém ou não amém? Amém. Não podemos forçar, mas nós temos responsabilidade social de cobrar das autoridades que ajam de forma correta. Nós temos essa responsabilidade, como crentes fiéis. Então, imagina pessoas íntegras, direitas, corretas, vivendo uma vida de verdade e moldando a sociedade com base nessas instruções de respeitar o próximo, de amar o próximo. Isso seria fantástico, meu irmão. Seria fantástico. Isso sobrepõe qualquer tipo de religião, porque isso são princípios de Deus. A religião, sim, nós organizamos, porque a gente precisa de coisas organizadas. Então nós organizamos a religião para vivermos da forma como estamos vivendo aqui, a liturgia. Isso aqui tem que acontecer. Mas os princípios eternos de Deus já estão gravados em nós. Então, por que a gente não se comporta melhor para influenciar uma sociedade a viver uma vida mais reta diante de Deus e diante das pessoas? É nossa responsabilidade. E Deus requer essa responsabilidade principalmente daqueles que se dizem cristãos. Então imagina que coisa linda seria a gente viver uma sociedade que obedece aos princípios de Deus, que obedece ao que a Bíblia fala, que segue de forma correta ali, ser irrepreensível, ser uma pessoa que não está buscando a ganância, que não busca o dinheiro, que não tem amor ao dinheiro. Seria maravilhoso, irmão. O que mais corrompe as pessoas, às vezes não é nem porque elas são essencialmente umas pessoas que buscam isso. Mas o que você observa, principalmente no meio político, é que o poder e o dinheiro corrompem a pessoa. A pessoa às vezes chega lá em cima, chega no governo, com boas intenções, mas ela se embaraça nos negócios desse mundo por amor ao dinheiro e à ganância, por amor ao poder. Então é isso que nós devemos repelir e agir como crentes corretos, porque nós não podemos negar nossa fé mediante nossas atitudes. Pelo contrário, as suas atitudes devem confirmar sua fé. E que não seja uma fé fingida. Você realmente seja um crente de verdade. Essa é a minha torcida, essa é a minha vontade para a vida de vocês. Que vocês sejam de verdade crentes. E eu creio que vocês são. Amém? Que Deus te abençoe essa noite. Abençoe quem está do seu lado aí. Fala, Deus te abençoe. Eu falei tanto que eu nem tomei água.
Irmão, às vezes nossa vida tem uns momentos de altos e baixos, tem momentos difíceis, mas que você tem na sua cabeça que a gente vai passar por momentos difíceis estando com Jesus ou sem Ele, tá? Você vai passar por dificuldade, por situação, estando com Jesus ou sem. É melhor passar por uma tempestade com Jesus no barco do que com Jesus fora do barco, né? Quando os discípulos estavam dentro do mar lá, e começou uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, o que eles fizeram? Foi lá acordar Jesus, né? Sim ou não? Sim, foi lá acordar Jesus. Agora, e quando deu uma tempestade, Jesus não estava com eles? Jesus vem andando sobre as águas. É um fantasma, meu Deus, nós vamos morrer. Agora que nós vamos morrer, além da tempestade matar a gente, o fantasma vai matar a gente, né? Mas não era Jesus, né? Então, a gente tem duas visões aqui, né? Acerca de Jesus dentro do barco e Jesus fora do barco. Esteja com Jesus no seu barco. Amém? Vamos orar essa noite. Eu espero que você se comprometa a viver uma vida cada vez mais fiel ao Senhor Jesus, seguindo o exemplo de Tito aqui. Seguindo o exemplo que o apóstolo Paulo traçou aqui para nós. Amém? Vamos orar? Para a gente poder encerrar. Jesus te abençoe. Amanhã nós teremos o culto das mulheres, tá? Mulheres, cadê as mulheres? Cadê os homens da casa do Senhor? Hoje nós estamos em minoria aqui de homem, eu estou vendo aqui. E nós ganhamos de vocês. Como assim? Cadê as mulheres? Cadê os homens da casa do Senhor? Ó, última oportunidade para vocês, tá? Cadê as mulheres da casa do Senhor? Melhorou. Nossa voz é mais grossa, né? É mais grave, né? Então tá. Mulheres, sábado amanhã, né? 7 horas da noite aqui na igreja, vocês podem chegar, vai ser uma bênção. Né? Vai culto das mulheres, por que você vai estar caçando aí? Eu vou ter que tocar, gente, eu vou estar tocando, tá? Mas depois eu saio, os homens vão sair, vocês vão ficar à vontade, mulheres. Então, venha, traga uma convidada, tá? Convide irmã, tia, sobrinha, amigas e tragam para poder ouvir a palavra. E de manhã, a missionária Gilsa, que vai pregar no culto das mulheres, estará com a gente aqui às 10 horas na Escola Bíblica Dominical. Você também é convidado para estar vindo aqui prestigiar a nossa irmã que nos serve aqui com eu sei que já serviu há muitos anos, só que veio da outra vez, foi uma bênção e agora novamente ela vai estar, que você possa vir para poder participar desse momento com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê força, te dê um bom final de semana, um bom descanso. Hoje é sexta-feira é um dia cansativo, foi para mim também, mas nós estamos aqui porque nós amamos Jesus e amamos viver a igreja do Senhor, tá? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui reunidos. Que o Senhor nos dirija, Deus, conforme a sua palavra. Jesus, nós repreendemos toda influência maligna para tentar nos desviar da fé do Senhor. Nós repreendemos toda influência maligna para tentar nos fazer tropeçar, nos fazer cair, ficar prostrados. Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor realize, Pai, a sua obra perfeita em nós, finalize a boa obra em nós. Nos dê, Pai, do céu, Pai, uma nova unção para podermos, Deus, Te servir com mais excelência, para poder Te obedecer com mais excelência. Nós clamamos a Ti, Deus, que se manifeste a nós neste lugar e repreenda todo o mal contra a nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos abençoe, nos leve em segurança aos nossos destinos, repreenda todo o mal contra o seu povo e que eles sejam encorajados pela sua palavra a viver uma fé não fingida, mas sim te obedecer em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, que aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você diz amém. Aplaude Jesus aí, meu irmão, com toda a sua força.